Sabe, Marte sempre funcionou como uma espécie de espelho, onde a gente busca entender a nossa própria história. Passamos das primeiras observações super borradas naqueles telescópios antigos para os robôs incrivelmente complexos que hoje caminham por aquele solo cheio de poeira. O nosso capítulo 7, o Fascínio por Marte, Robôs e a Busca por Vida, mostra que a jornada no planeta vermelho é a prova viva da nossa curiosidade infinita. Então, bora mergulhar nessa exploração visual e entender como estamos chegando cada vez mais perto de responder a uma das maiores perguntas de toda a ciência. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Nossa jornada evoluiu de ver para tocar. É bem isso. Por muito tempo, a nossa relação com Marte era só olhar de longe e imaginar, né? Mas de umas décadas para cá, isso virou uma experiência super imersiva. Através dos nossos avatares mecânicos, a gente não está mais só espionando o planeta. A gente está literalmente tocando a superfície, furando rochas e sentindo aquela atmosfera super rarefeita. É como se a gente estendesse os nossos próprios sentidos através do espaço. Entrando na nossa primeira parte, a evolução dos robôs, de observadores a exploradores. Claro que a gente não chegou nesse nível de imersão da noite para o dia, né? Rolou uma verdadeira jornada heróica da tecnologia para chegar no ponto atual. Para entender o tamanho do que a gente faz hoje, precisamos dar uma olhada lá nas raízes dessa exploração. Olha só como a coisa engrenou. Lá nos anos 70, as sondas Viking deram pra gente aquele primeiro gostinho do solo marciano, mas elas eram estacionárias, pousaram e ficaram ali, presas no mesmo lugar. Aí, em 1997, o robozinho Sojourner deu o primeiro passo, ou melhor, rodou os primeiros metros. Mas o salto gigantesco mesmo veio com o Curiosity em 2012, e logo depois com o Perseverance em 2021. A gente simplesmente parou de mandar robozinhos básicos e passou a estacionar laboratórios científicos imensos e móveis no nosso planeta vizinho. É uma escalada tecnológica absurda. E falando sério, a escala dessas máquinas é de explodir a cabeça. O Curiosity, por exemplo, é do tamanho de um carro SUV. Imagina o desafio de pousar um trambolhão massivo desses em Marte. Aqueles sistemas antigos de airbags ou propulsores pequenos simplesmente não davam mais conta. A galera da engenharia teve que inventar o Sky Crane, que é basicamente um guindaste voador movido a foguete. Ele desceu rovers pesadíssimos como o Curiosity e o Perseverance suavemente até o chão. Foi essa maluquice genial que garantiu a chegada do Perseverance lá na cratera de Zero em 2021 com uma precisão cirúrgica. O que nos leva à nossa segunda parte, o primeiro voo marciano. Porque, detalhe, o Perseverance não viajou sozinho para a cratera Jezero. Ele levou um parceirinho minúsculo na barriga que acabou inaugurando uma era totalmente nova na exploração espacial. Um marco que mudou todas as regras do jogo. 3 metros. Parece pouco, né? Aqui na Terra a gente pula isso. Mas, no dia 19 de abril de 2021, foi exatamente essa altura que o helicóptero Ingenuity conseguiu alcançar lá em Marte. E por que isso é tão surreal? É que a atmosfera marciana tem só cerca de 1% da densidade da nossa atmosfera aqui na Terra. Voar naquelas condições é quase impossível. Então essa subidinha de 3 metros, que dá uns 10 pés, foi oficialmente o primeiro voo motorizado e controlado em outro mundo na história da humanidade. É literalmente o momento Irmãos Wright acontecendo em outro planeta. E enquanto o Ingenuity roubava a cena lá no alto, o Perseverance já estava com a mão na massa no solo. E a missão dele é muito clara. A estratégia da agência espacial deu uma guinada. Antes era siga a água, agora é a busca direta por sinais de vida antiga. E a cratera Jezero foi escolhida a dedo, porque bilhões de anos atrás ela era cheia de rios e lagos profundos. O Perseverance está usando os instrumentos dele para ler essa história nas pedras. E o principal, ele está coletando as amostras mais promissoras e guardando tudo a 7 chaves em tubinhos de titânio. E isso joga a gente direto na terceira parte, o desafio do retorno, que é o grande clímax da exploração de Marte nas próximas décadas. Porque catar essas pedrinhas é só o começo de um plano muito mais audacioso. Estamos falando do projeto robótico mais complexo da história humana. Imagina o Mars Sample Return como uma corrida de revezamento interplanetária. Literalmente. O passo 1 a gente já está fazendo. O Perseverance larga os tubinhos no chão de Marte. No passo 2, um rover que ainda vai ser lançado vai ter que ir lá recolher tudo. No passo 3, entra o MAVE, o Mars Ascent Vehicle, que vai ser o primeiro foguete a decolar da superfície de outro planeta, jogando essas amostras na órbita de Marte. E aí, no passo 4, um orbitador europeu vai pescar esse material no espaço e trazer são e salvo para a Terra. Olha a logística disso, é de cair o queixo. Chegamos então à quarta e última parte, a busca por vida antiga e o Santo Graal. Com todo esse trabalho e um custo absurdo, a pergunta que não quer calar é: para que tanta complicação?
Por que não mandar uns equipamentos melhores no próximo rover e analisar tudo lá mesmo? Bom, a resposta esbarra no verdadeiro santo graal da ciência. A real é que a diferença de tecnologia é colossal. Fazer análise lá em Marte é sensacional. Mas os robôs têm um limite. Eles sofrem com peso, falta de energia e ainda operam a milhões de quilômetros da gente. Agora, trazer isso para a Terra é outra história. Aqui a gente tem acesso a laboratórios imaculados e aos instrumentos mais bizarramente avançados do planeta. A gente está falando de aceleradores de partículas, microscópios eletrônicos do tamanho de prédios, coisas que simplesmente não cabem num foguete. Se a gente quer confirmar algo tão chocante quanto vida extraterrestre, a gente precisa de provas absolutas, testadas pelos melhores laboratórios do mundo. E a gente sabe bem como uma descoberta dessas gera polêmica. Lembra do meteorito ALH 1984? Lá em 1996, esse pedaço de Marte que caiu na Antártica causou um alvoroço global porque alguns cientistas acharam que ele tinha sinais de biominerais. Foi uma briga gigante e a prova foi super questionada. Por quê? Porque essa rocha foi ejetada de Marte por um impacto, vagou no espaço e caiu aqui. Faltava contexto geológico, entende? Para bater o martelo de uma vez por todas, a gente precisa dessas amostras puras, coletadas fresquinhas de um lugar muito bem documentado, como o cratera Jezero. Então, no fim das contas, o esforço compensa demais. Trazer um pedacinho de Marte para casa é o sonho de consumo da ciência desde os anos 70. Sim, a missão é caríssima, super perigosa e extremamente complexa. Mas sabe, esse é o preço da nossa curiosidade infinita. Imagina só, confirmar se a vida já existiu ou não em outro lugar do sistema solar. Isso mudaria completamente a forma como a gente entende o nosso próprio lugar no universo. E nós temos o privilégio absurdo de acompanhar tudo isso de camarote. Gostou de conhecer os planos para o futuro de Marte? Se você quer ver o ser humano caminhando no planeta vermelho, deixe seu like e inscreva-se no canal Enciclopédia Universo Incrível. Comente abaixo. Você acha que encontraremos sinais de vida nessas amostras? Um grande abraço e até a próxima exploração!